Olá, tudo bem? Nessa aula eu vou te mostrar o recurso de guests do ClickUp, que em português significa convidados. Eu sei muito bem que no Trello, no Asana e outras ferramentas de gestão de projetos usam o padrão convencional que todos os usuários são basicamente membros da equipe, ok? Já no ClickUp, além desses membros, você pode adicionar esses convidados, os guests. Isso é muito útil quando você quer incluir pessoas externas do seu time para participar de pastas de projeto, listas de tarefas ou tarefas no ClickUp. Por exemplo, cliente externo, né? Prestador de serviço, algum consultor, assistente externo que não faz parte da sua empresa, não faz parte da sua equipe e você não tem necessidade de pagar por eles. Então aqui você vai entender que você não paga pelos convidados, você paga por usuários. Então eu trouxe aqui uma explicação um pouco detalhada para você entender a diferença dos planos e cada um deles como se comporta aí os guests, convidados. Então começando aqui nosso plano gratuito, o plano grátis, ele tem convidados ilimitados. Mas esses convidados precisam ter acesso total de edição, de comentário. Então todo convidado que você adiciona no plano gratuito ele terá que ser adicionado com permissões totais. Tudo bem? E você também não terá um recurso, que eu vou explicar daqui a pouco, onde você pode esconder campo personalizado, rastreio de tempo, estimativa de tempo ou tags de convidados. Você tem esse controle nos outros planos, no plano gratuito não. Agora, nos pagos, você vai ver uma diferença. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que todos convidados com acesso de somente leitura são ilimitados, então não tem limite. Aqui que ele traz para a gente são convidados onde você pode controlar. Então eu tenho aqui no plano Limited. Quando eu assinei o plano Limited, para um membro eu já vou ter 5 convidados que eu posso controlar o acesso deles, 5 convidados. E vou ganhar mais 2 a cada usuário, a cada membro que eu adicionar. Então vamos supor que eu tenho 2 membros aqui no ClickUp, eu terei 5 mais 2, 7. 7 convidados com controle que eu posso adicionar aqui dentro. Já no plano Business eu vou ter 10 convidados, logo com um usuário, e a cada usuário que colocar, cada membro que colocar, eu vou ganhar mais 5. Posso colocar mais 5 convidados. No plano Enterprise é a mesma coisa, a diferença é que você vai ter um controle lá que você pode bloquear e permitir que só administradores adicionem convidados. Perfeito? Então vamos para a parte prática aqui. Primeiro de tudo, a gente quer adicionar um convidado aqui dentro do ClickUp. Entenda o seguinte, já começa o primeiro tipo de restrição. Convidados não acessam Spaces, ok? Você precisa convidar individualmente para a pasta, lista de tarefa ou tarefa. Então aqui vamos supor, eu quero convidar para essa pasta aqui. Eu vou clicar nos 3 pontos de configuração, no botão verde Sharing Permissions, e aqui eu vou digitar o e-mail que eu quero convidar. Vamos supor esse e-mail aqui. Vou clicar em Next, e logo que eu clico em Next, ele me fala, você quer que seja um guest, um convidado, ou um member, que é um membro. Aqui no caso eu quero que ele seja um convidado, ok. E aqui ele me fala a quantidade de convidados que eu tenho disponível. Ok? Aqui eu tenho 18 gratuitos disponíveis e um gratuito aqui para usar. Aqui eu posso controlar o acesso dele. Como eu estou no meu plano pago, eu posso controlar o acesso. Daqui a pouco eu vou explicar esses acessos, fica tranquilo. E clique em Invite. Então, basicamente, eu convidei esse convidado. Eu adicionei esse convidado. E agora ele vai ter acesso, lá no e-mail dele, acesso a esse workspace dele. Caso ele não tenha a conta do ClickUp, ele vai criar. Se já tiver, vai usar um outro workspace lá dentro. Agora, vamos supor que eu já tenho algum membro e gostaria de converter ele para convidado. Vamos acessar as configurações aqui de baixo e em People. O que acontece? Tem muitas pessoas que querem adicionar convidados aqui dentro e acham que é aqui que faz, mas aqui não adiciona convidados. Aqui você pode adicionar membros, que são os usuários, ou converter membros em convidados. É bem interessante essa questão. Então aqui eu posso pegar esse usuário aqui e poderia convertê-lo em convidado clicando aqui em guest, ou em admin também. Tudo bem? Vou ter uma aula específica só sobre essas funções, esses roles aqui, que eu vou explicar depois. Uma coisa que pode acontecer, mas se eu, sem querer, por acidente, adicionar um membro aqui achando que era um convidado, eu vou ser cobrado por isso? Na verdade, não. Você tem até 24 horas para convertê-lo em convidado ou excluir, e você não é cobrado quando adiciona aí durante 24 horas. Porque
Tem uma coisa interessante que você precisa pensar. Quando eu mostrei aqui, você entendeu que os planos do ClickUp são cobrados por quantidade de membro. Confere? Então, às vezes, com o objetivo de economizar, você pode converter alguns membros em convidados. Entendeu? Isso pode ser uma estratégia muito boa aí. E outra coisa, quando você tem aqui o controle de convidados, eu estou aqui em membros completos, vou em convidados, eu também posso fazer um tipo de controle aqui para ocultar alguns recursos de convidados. Vamos supor, aqui eu posso esconder o recurso de estimativa de tempo, de rastreio de tempo, ou ativar, de tag, de permissão de criação de visões também. Eu posso fazer esse controle aqui dentro. Ok? Aí você pode estar se perguntando também, mas e se eu quisesse adicionar nessa pasta, eu teria que fazer como? Eu posso fazer aqui em cima? Infelizmente não, porque quando a gente entra nos spaces e faz esse processo de sharing permissions, nós não conseguimos adicionar convidados, porque como eu te falei, convidados não têm acesso a spaces. Então, você precisa adicionar um por um convidado individualmente por pasta ou por lista, caso você queira. Essa dificuldade ela é proposital no ClickUp, já que ele cobra por membros, né? Se todo mundo adicionasse convidados com acesso total, rapidamente em todos os lugares, adicionando aqui, então a ferramenta teria problemas financeiros. Então a gente entende que esse tipo de dificuldade foi colocado proposital para a questão de plano mesmo. Mas aqui você pode adicionar individualmente, um por um, e colocando os convidados aqui manualmente. Perfeito? Agora, eu queria mostrar a questão de diferenças de acesso, que eu mostrei aquela hora. Então, quando a gente faz esse controle aqui, eu vou até abrir essa parte, nós entendemos que um convidado ele tem 4 tipos de acesso. Vai ter uma aula específica só sobre permissões, com muitos detalhes. Mas aqui eu quero trazer uma visão geral para você. View Only, basicamente é somente leitura. Ele só consegue ver, ele não pode comentar nem editar. Comment, ele pode comentar. Se ele tiver atribuído a uma tarefa como responsável, ele vai conseguir trocar o status da tarefa e às vezes trocar os responsáveis também. Já esse Edit, que é edição, ele pode editar, mas não pode criar a tarefa. E já o Full, que é o acesso total, completo, ele pode criar a tarefa. Então eu trouxe aqui um exemplo prático. Eu estou logado aqui como um convidado, daqui a pouco eu vou explicar as diferenças de tela. Mas para você entender aqui, nessa pasta curso ClickUp, eu sou um convidado com acesso total. Então eu poderia entrar aqui dentro, eu poderia comentar aqui embaixo. Eu, no caso, posso até trocar status aqui. Comentar, adicionar coisa, adicionar subtarefas, checklist, fazer tudo que eu quiser aqui trabalhando normalmente. Perfeito? Inclusive eu posso criar tarefas também, que eu tenho acesso total. Agora, quando eu pego acesso somente leitura, que é esse caso de El Safá, veja como se comporta diferente. Eu vou abrir uma tarefa, ele vai aparecer um cadeado aqui embaixo, o que only read this task. Você só pode ler essa tarefa. Então eu não posso fazer nada, só posso ver. Não posso fazer absolutamente nada, trocar nada, mudar nada, só posso ver. Basicamente. Agora, e o acesso de comentário, que é esse daqui. Eu posso comentar na tarefa. Posso comentar. E se eu tivesse como responsável nela, eu poderia trocar o status, tá vendo? Eu não posso porque eu não estou como responsável nela. Então vamos colocar aqui só para você ver como é que funcionaria. Vou colocar como responsável aqui. Agora veja que eu vou ter a permissão de trocar o status, porque eu estou como responsável. Esse aqui é o acesso de comentário, além de poder comentar aqui e comentar em outros lugares também. Dessa forma. Tudo bem? Agora eu quero trazer para você as diferenças entre o ClickUp de convidado e o ClickUp de membro. Então vamos lá. À esquerda, estou aqui com o ClickUp de membro e à direita como um ClickUp de convidado, um guest. Quais as primeiras diferenças que você identifica aqui? O convidado não tem acesso às configurações mais avançadas aqui dentro do ClickUp, que são essas configurações um pouco mais avançadas aqui. Ele tem apenas os mais settings, veja só, as minhas configurações. Ele não tem acesso a esse controle de workspace. Ele também não tem acesso ao relatório, o reporting.
que é esse caso aqui, ele não tem acesso ao relatório. Também não tem acesso às integrações, as integrations. Não tem acesso à lixeira, trash, ele não tem. Ele não tem acesso também à barra de multitarefas. Que barra é essa? Quando você marca tarefas em massa, aparece uma barra de multitarefa preta, onde você pode fazer várias ações. Um convidado não pode fazer isso. E por consequência, ele também não vai conseguir fazer a adição de uma tarefa em múltiplas listas, que é um recurso que depende aqui da barra de multitarefa. Nem mesmo se ele entrar aqui dentro da tarefa, ele vai conseguir adicionar ela em outra lista. Não tem esse recurso. Okay? Outra coisa, falando em tarefas, é que você, estando aqui como um membro, você consegue usar aquele recurso de gravação de tela do Clip, um gravador de tela interno do ClickUp, o Record Clip. O convidado não consegue. O convidado também não acessa aquele recurso de e-mail do ClickUp, então não tem essa questão. Ele também não vai acessar os spaces, igual eu estou acessando aqui, nem essa visão de tudo, que é everything. Eu posso ter visão de tudo da empresa, todos os spaces. Aqui no caso dos membros, eles não têm. Eles vão ter acesso apenas aqui, ó. Quando eles vão clicar aqui, Task Share with Me, somente as tarefas compartilhadas com ele. Então aqui eu tenho as pastas que foram compartilhadas com esse convidado. Ele também não vai acessar um ClickUp chamado Working Progress Limits, que são limites de progresso de trabalho, vai ter uma aula sobre isso. Os convidados também não acessam. Os convidados não podem criar documentos, eles podem acessar aqui na central de documentos, sem problema nenhum, mas eles não podem criar documentos. Eles não podem criar template de nada, nem de tarefa, nem de documento, nem nada aqui dentro, eles não podem criar também. Eles podem acessar normalmente os notifications, fazer essas configurações de notificação, podem acessar o home, para ter acesso a tudo, pode acessar favoritos pessoais dele, entendeu? Mesmo que ele não possa criar dashboards, ele pode acessar dashboards que foram compartilhados com ele, apenas somente leitura. Aqui é um caso de um dashboard que eu compartilhei. E já aqui como membro, eu tenho total controle de criar dashboard, de editar dashboard diferente aí do convidado. Outra coisa que o convidado não pode fazer é a criação de visões. Então, se eu trouxe aqui essas visões de lista, quadro e calendário, ele vai usar apenas essas três visões. Eu não posso criar nada. Apenas aqui como um membro eu posso criar novas visões. Uma grande diferença também aí. Outra coisa, um convidado não pode criar metas. Ele pode acessar e editar o que recebeu acesso. Acessando aqui em metas, ele pode editar, abrir aqui dentro, usar as metas, fazer edições dessas metas, mas ele não pode criar metas. Já eu, como membro, eu posso criar metas novas a qualquer momento. E outra coisa também é que ele não pode criar ou excluir spaces, nem pastas, nem listas ou campos personalizados. Então ele não pode fazer isso. Ele pode excluir tarefas, até porque ele pode criar tarefas, então ele também consegue excluir algumas tarefas que tenham relação com ele. Mas ele não pode excluir vários itens aqui dentro. Tudo bem? Posso até confirmar se com acesso total eu consigo excluir uma tarefa aqui. Deixa eu verificar, eu já confirmo para você. Aqui no caso eu não tenho acesso total aqui é apenas do curso ClickUp. Vamos supor permissões. Sim, eu consigo excluir uma tarefa sendo convidado, quando eu tenho acesso total. Ok, confirmado. Fora esses recursos que a gente pode fazer também, mesma coisa como convidado, sem nenhum tipo de problema aqui. E toda vez que ele acessar uma pasta, uma lista ou uma tarefa, esse convidado poderá ver qualquer documento anexado a essa tarefa. Então são essas as diferenças básicas aqui entre membros e convidados. Ficou algum tipo de dúvida? Recomendo fortemente que você use os convidados no ClickUp por questão de economia nos planos. Nem sempre você vai precisar ser um membro dentro do ClickUp para trabalhar aqui dentro. Ok, deixa um comentário aí, curte o vídeo e compartilhe.